Senhoras e senhores, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um curso, mais um dia do nosso curso de automação industrial com o professor Leônidas. Então, professor Leônidas, é um prazer tê-lo novamente aqui conosco. Seja muito bem-vindo, a sala é sua, fique à vontade. Muito boa noite para todo mundo. Prazer é todo meu. É uma grande alegria estar participando aqui com todo mundo. Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo beleza? Vamos para mais uma aula aqui, então? Bora lá. Deixa eu mostrar aqui. Eu só vou recuperar aqui a última imagem para você lembrar. Você que já assistiu aí, você lembrar. Vamos lá, ó. Estamos aqui, ó. A última aula nós paramos nesse ponto aqui. Então vamos lá, ó. Aqui, olha, já comecei a fazer coisa errada aqui. Aqui nós temos um símbolo de iluminação, mas você já sabe que não é iluminação, né? Aqui é um contator. Lá para frente eu arrumei isso aqui. Relé térmico 1, contator 1, o botão 1, que esse no caso é para ligar, né? O botão de pulso 1, botão de pulso 2, o vermelho, e aqui o botão de emergência. E nós já fizemos essa montagem, essa mesma montagem, aqui também, ó. Nós temos essa mesma montagem que nós fizemos no desenho, nós fizemos aqui, botão de emergência, botão de desligar, botão de ligar. Agora nós vamos avançar no nosso conteúdo. Eu quero fazer mais alguns ajustes aqui para a gente pegar mais um conteúdo legal. Mas eu acho que seria algo bem interessante para a gente já começar. Eu queria fazer um ajuste aqui, ó. Deixa eu só ver se eu tenho. Eu estou pensando em propor o seguinte: tirar esses dois botões que estão separados e colocar esse aqui, ó, para você ver como é extremamente simples. Então a gente vai tirar esse botão, porque esse aqui faz as duas funções. Então é melhor a gente ter um só, fica menos bagunçado aqui. Então é a mesma ligação. A única coisa, deixa eu ver aqui o contato. O código aqui eu não lembro, mas aqui. Contato aberto, contato fechado, beleza. Aqui tem o desenho, ó. 1 e 2, o contato fechado. E 3 e 4, contato aberto. Acho que aqui vai dar para você. Aqui, ó. Então, beleza. Vai dar para a gente fazer a substituição. Então, tá aqui. Disjuntor desligado. Vamos começar já nessa parte aqui. Deixa eu pegar a chave aqui. Então, vamos lá. Na sequência lógica aqui, ó, nós vamos pegar esse botão aqui, que é o primeiro. Então, botão contato fechado. E nós vamos substituir aqui, ó. Aqui tá com uma etiqueta aqui. Deixa eu tirar essa etiqueta. Que eu gosto de ver aqui, ó. Eu gosto de olhar aqui, ó. Ó, aqui, mal e mal dá para ver, que a etiqueta tá tampando. Aqui é um contato fechado, que ele é vermelho. Eu não sei se tinha mostrado esse detalhe para você, ó. Ele tem o acionador aqui verde quando é normalmente aberto e vermelho quando é normalmente fechado. Então você enxerga por aqui e por aqui. Nesse caso, eu enxergo por aqui, ó. Só que a etiqueta tá aqui atrapalhando. Não tem problema. Eu sei que esse aqui, ó, contato fechado. Então vamos usar ele, ó. Simplesmente vou substituir. Nenhum mistério. Vou tirar aqui. Então, tirei aqui do 1. Vou colocar no 1 aqui. Só para você entender que qualquer um dos dois botões que você quiser utilizar, você consegue. Fechou? Agora, sair daqui. Vamos ligar aqui. O que eu quero te mostrar é que você aprendendo isso aqui, tanto faz. Você entendendo a lógica, tanto faz em qual botão você vai utilizar. Ó. A mesma ligação, nós vamos utilizar para os dois botões diferentes. Agora nós vamos pegar a entrada aqui. E vamos ligar na entrada dele aqui, ó. Ó, sem querer, eu não tinha planos para isso. Mas sem querer eu deixei o tamanho certinho, certinho, certinho. Se tivesse planejado, acho que eu tinha esquecido de deixar o tamanho certo. Vamos ajeitar aqui. Pegar o alicate que fica mais fácil.
Aí. E agora, esses dois aqui, que é da saída, vamos fazer da saída ali. Vamos tirar daqui. E vamos colocar na saída aqui. Aí. Vamos fechar aqui agora. Agora como ficou bem mais compacto, né? Olha aqui, ó, bem mais compacto. E você viu que a gente não mudou nada a ligação. Simplesmente substituímos esses dois aqui, ó. Tiramos esses dois e colocamos esse botão que já é duplo. Vamos ligar e ver o que vai acontecer? Se realmente vai funcionar como a gente imagina. Ó, tá vendo que ele ligou aqui, né? Eu vou desligar. Ó, se você olhar aqui para essa parte branca, você vai ver, ó. Liguei, desliguei. Liguei, botão de emergência, desligou. Não vai ligar mais porque ele está acionado lá. Tem que desacionar ele aqui para ele voltar a funcionar. Então, a gente já está vendo que conseguimos substituir esses dois botões sem fazer alteração nenhuma no desenho aqui, ó, no diagrama. Não fizemos alteração nenhuma. Do mesmo jeito, nós montamos, ó, nós substituímos esse botão aqui e esse aqui. Esse aqui é o verde e esse aqui é o vermelho. Esses dois. Então, agora, em vez de estar dois botões separados, eles estão no mesmo bloco, porém continuam funcionando. Esse continua funcionando independente desse aqui. A única alteração foi com relação a eles estarem juntos, ok? Beleza. Agora, nós vamos seguir em frente para a gente conseguir fazer mais uns ajustes aqui. O pessoal estava cobrando da gente colocar uma sinalização para mostrar que o equipamento está ligado. Então, como é que nós podemos fazer essa sinalização? Vamos analisar aqui. Eu preciso mostrar quando o equipamento está ligado. O que eu preciso fazer? Basicamente, eu preciso de um ponto aqui, então eu vou pegar um dos pontos para a lâmpada daqui, ó, que nesse caso é negativo do desenho, né? Mas no meu caso aqui é uma fase, então eu vou pegar esse ponto aqui, vou ligar numa lâmpada, e o outro lado eu pego aonde? Para que ela fique ligada enquanto o contator estiver ligado. Eu posso aproveitar esse mesmo contato aqui, ó. Posso usar outro contato? Posso, mas eu posso usar esse mesmo contato aqui e eu consigo fazer uma sinalização aqui para ele mostrar quando que está ligado. Então, o desenho vai ficar assim, ó. Aqui eu já substituí para a gente evitar confusão, né? Então, aqui o desenho que antigamente estava uma lâmpada, que eu não tinha trocado, já alterei aqui, ó. Esse aqui é o nosso contator. Posso até, para a gente não gerar confusão, colocar aqui, ó. Olha, desaprendi a escrever. Ó, A1, só para a gente não se confundir. Então, esse é o nosso contator, beleza. Então, aqui está o contator. Então, o que eu fiz? Peguei a alimentação, coloquei uma lâmpada e liguei aqui, ó, uma das fases. Ou, no diagrama aqui, é negativo. Aí você vai ver conforme a sua realidade. O outro lado... Ah, desculpa, eu falei uma coisa e eu pensei uma coisa e estou fazendo outra. Calma aí. Eu falei que eu ia fazer uma sinalização aqui. Me perdoa, ó. Eu falei que eu ia fazer uma sinalização aqui para mostrar o equipamento funcionando, mas não. O primeiro que eu quero fazer é aqui, ó, mostrando o relé em falta. Desculpa, em falha. Então, por isso eu coloquei a iluminação aqui, não aqui onde eu tinha falado. Então, essa iluminação aqui é para falha. Por isso eu estou ligando aqui, ó, no relé térmico. Então, aqui eu tenho o contato fechado do relé térmico, aqui eu tenho o contato aberto do relé térmico, beleza? Então, quando o relé térmico acionar, isso aqui vai desligar todo o sistema, esse aqui desliga todo o sistema, e esse aqui, ele vai acionar a lâmpada. Então, essa lâmpada vai ficar acesa, indicando que nós tivemos uma falha.
indicando que algum problema aqui de sobrecarga, algum problema que foi desacionado pelo relé térmico. Então, nós vamos fazer essa ligação aqui. Muito simples da gente fazer. O que eu preciso fazer? Só ver lá o diagrama. Eu vou utilizar o contato aberto. Então, o contato fechado, 95, 96, já estou utilizando. Estou utilizando ele para manter a proteção, né? Quando ele acionar, ele vai desligar a proteção. E o contato aberto aqui, eu vou utilizar para sinalização. Então, basicamente, eu vou pegar uma fase daqui, ligar num polo da lâmpada, e a outra fase que já está aqui no comando, eu vou utilizar nesse contato aberto. Então, eu posso utilizar aqui, ó, esse aqui que é a entrada, ó, o 95. Então, eu pego do 95 a entrada, alimento aqui o 97 e o 98 eu saio para a lâmpada, que é exatamente o que nós estamos vendo aqui, ó. Usamos daí o contato aberto. A lâmpada está aqui. Como eu falei, eu vou pegar um lado da lâmpada e vou ligar aqui nessa fase. Eu só estou pensando o seguinte: o que nós podemos fazer? Por quê? Essa parte aqui da sinalização, eu acho que eu não vou fazer na prática, porque eu só estou com 2 LEDs. E eu quero dar preferência para o funcionamento e, de repente, até para alguma outra função. Então, essa sinalização especificamente, eu não vou fazer ela aqui agora, fechado? Mas já deu para você entender. E aí nós vamos dar sequência na próxima sinalização, que é aquela que eu falei aqui. Então, vamos lá. Vamos para frente aqui, ó. Olha aqui. Agora, o próximo diagrama é o seguinte. Agora sim é aquela que eu tinha comentado, né? Essa é a sinalização que vai indicar que o contador está ligado, que o equipamento está em funcionamento. Então, se o equipamento está em funcionamento, eu vou aproveitar o mesmo contato auxiliar do selo. Posso usar outro também, mas afinal de contas, nesse caso aqui, eu vou aproveitar o mesmo contato auxiliar do selo. Então, ele eu vou ligar nesse lado da lâmpada e o outro lado da lâmpada eu vou ligar aqui. Então, vamos para esse desenho aqui. Vamos fazer essa parte aqui, ó. Então, já estou com a sinalização aqui. Vamos conferir aqui. 220 volts, beleza? 220 volts. Deixa eu abrir o borne aqui. Beleza. Então, a primeira coisa que eu preciso é desligar o sistema. Vamos pegar a alimentação daqui e vamos puxar. Vamos ver se aqui dá. É meio pequeno. Vamos pegar um maior. Pegar esse aqui, depois a gente corta. Então, vamos lá. Aqui vai dar que deu. Coloca ele do lado, no borne do lado. Vamos ver aqui. Então, beleza. Disjuntor desligado. Vamos abrir aqui. Nessa aula eu quero ver se dá tempo de eu mostrar para vocês alguns diagramas de alguns serviços que eu fiz. Tem um lá que nem eu não entendi. Eu simplesmente coloquei agora aqui no início da aula, antes da gente entrar, e eu não olhei. Eu vou entender o diagrama junto com vocês, que é um diagrama, você vai ver ali que é relativamente complexo. E faz muitos anos que eu fiz aquele diagrama. Então a gente vai entender junto ele lá. Então, beleza. Então, está aqui, bem conectado, ok. Deixa eu já fazer uma torcidinha para cá. Esse que vamos deixar aqui. Essa sinalização, vamos cortar aqui, acho que fica melhor. Aqui, ó. Agora vamos conectar aqui. Então, nesse caso específico, eu estou colocando uma fase aqui. Mas poderia ser o negativo ou o neutro, aí depende qual a rede que você está utilizando. Então, essa aqui, vou tentar deixar ele meio de pé aqui. Ok. Então, ali já tem uma das fases. Agora, a outra fase, ela vai vir do comando. Então, pelo que eu vi, é esse aqui, ó. Esse aqui que está entrando aqui é o que está mais perto. Poderia pegar de outro lugar também, mas o que está mais perto é aqui. Então, vou pegar aquele que era pequenininho.
Vamos conectar ele aqui, ó. Aqui e depois eu conecto lá. Acho que até já vou colocar agora aqui, deixar tudo pronto já. Então, vamos colocar aqui. Eu espero que eu não precise do multímetro hoje, alicate amperímetro, que eu não está aqui comigo hoje. Vamos lá. Olha só, estou de novo fazendo confusão aqui, ó. Pessoal, eu não vou ligar isso aqui, eu falei para vocês. Eu falei que eu não vou ligar e estou querendo ligar. Vamos voltar aqui? Hoje eu estou testando, ver se vocês estão prestando atenção, hein? Olha só, essa parte que nós já ligamos, ó. Fechado? Já ligamos. E aí eu já estava ligando no relé térmico, mas eu lembrei que eu falei para vocês que eu não ia ligar. Então essa parte já está ligado. Agora eu preciso ligar esse aqui, ó. Eu já estava fazendo confusão já. Vamos lá. Então agora eu vou utilizar o contato normalmente aberto aqui, ó. Já estou fazendo confusão já. Então beleza. Já estou. Ah, vou usar o mesmo. Então fechou. Aí agora eu cortei pequeno, né? Vou pegar outro. Vou pegar esse aqui, ó. Mas vamos ver. Teoricamente seria esse aqui. Só que eu acho que eu liguei aqui invertido. Aqui. Esse é o problema de você ligar invertido aqui, ó. Você sabe que 53 entradas, 54 é a saída. Deixa eu ver como é que eu liguei. Ele vem aqui, vai para lá, vem aqui. Então ele entra aqui. Beleza, então tá certo. Então eu vou abrir esse aqui, ó. Eu vou pegar, ó. Eu posso pegar daqui. Eu vou pegar daqui que é igual tá do desenho, mas eu poderia pegar aqui que tá mais perto, ó, que é o mesmo. Mas vou pegar aqui para seguir o desenho, tá? Tá desligado. Beleza, agora vamos conectar aqui. Beleza. Então tá aqui, tá firme os dois. Então esse aqui, enquanto o contator estiver acionado, ele vai manter ele ligado. Agora eu vou fazer a saída para cá, ó. Manter mais ou menos o mesmo tamanho. Só tem dois LED, acabei de derrubar um. Vamos lá. Vamos ligar aqui. Ver se consigo ajeitar ele aqui para ele ficar aparecendo. Vou fazer isso aqui por cima, ele ajuda a apoiar. Beleza. Olha só o que aconteceu. Agora a galera já vai ficar feliz comigo. Agora você não precisa mais olhar tanto aqui, porque aqui também já dá para você ver que ele está ligado. Beleza? Para que é essa sinalização? Essa sinalização normalmente é colocada na tampa do painel, né? Quando é um quadro de comando ou lá no local onde a gente precisa visualizar. Então, essa é a sinalização indicando que o equipamento está em utilização, né? Ele está ligado. Normalmente não vai ser o verde, vai ser a lâmpada vermelha, alertando que está em uso o equipamento, né? Normalmente o verde vai ficar com o equipamento desligado, mas afinal de contas, como eu falei, eu só estou com dois LEDs aqui, a gente vai ter que dar um jeito. Deixa eu pegar o outro aqui que eu acabei de derrubar. Beleza. Agora, vamos ver aqui, ó. O que que fizemos? Ligamos essa parte aqui, foi a primeira parte que a gente ligou. Essa parte que nós aproveitamos o mesmo contato que mantém, que é o contato do selo, né, que mantém o contator ligado.
a gente utilizou para sinalização. Agora, vamos desligar aqui de novo para a gente dar sequência. Desligado aqui para a gente poder continuar a nossa sequência. Qual que é a próxima sinalização que eu posso fazer? A próxima sinalização que eu posso fazer é utilizando o contato. Deixa eu transicionar aqui para vocês. Então, esse aqui é falha. Esse que eu estou indicando que o equipamento está em operação. Agora, eu vou indicar com esse sinalização aqui, com essa sinalização, que o equipamento está pronto para ser utilizado. Então, veja aqui, qual é a ideia? Esse aqui você já entendeu que a gente está utilizando, ó, esse contato aberto aqui para manter esse aqui ligado. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar o contato fechado do K1. Então, nós vamos utilizar o contato fechado do K1, por quê? Porque ele é normalmente fechado. Se ele é normalmente fechado, quando o contator está em repouso, ele está fechado. Então, o que isso quer dizer? Ele estando fechado, essa lâmpada vai ficar ligada. E é essa a intenção. Quando todo o sistema estiver energizado, estiver tudo ok, pronto para ser acionado, essa sinalização aqui, ela vai estar ligada. É lógico, tem algumas variações aqui específicas de tipos de máquina, mas estou te passando uma configuração genérica. Inclusive, tem esses desenhos aqui, ó, eles estão invertidos, eu gosto de fazer ele para baixo ali, mas assim, é um desenho simples para você entender. Então, nós vamos usar o contato fechado do K1 para manter essa sinalização ligada. Ou seja, ele vai ser exatamente o contrário desse aqui. Esse aqui está indicando que o equipamento está em uso. Esse outro que eu vou ligar aqui, que infelizmente é verde também, mas é o único 220 que eu tenho, ele vai indicar que ela está desligada, pronta para ser operada, ok? Então, beleza. Vamos nessa agora. Vamos revisar o que a gente precisa. Mais uma vez aqui. Deu ruim aqui. Aqui, ó. Mais uma vez aqui eu preciso ligar naquela outra vamos dizer polo aqui, né? Porque aqui está negativo, mas a gente sabe que a gente está usando a fase. Então, nós precisamos ligar essa fase em um dos lados da lâmpada e a outra fase vem do contato fechado do contator, ok? Fechado. Então, vamos ver aqui como que nós vamos fazer. Então, eu já tenho essa outra parte vindo aqui, tá desligado. Eu só vou tirar daqui, fazer um jumper e vir para cá. Deixa eu só ver um esquema aqui. Eu vou tirar, ó, isso aqui é tipo um plástico. Ele é um dissipador para não ficar aparecendo os LEDs, né? Os LEDs não ficarem aparecendo. Eu vou tirar só para a gente diferenciar. Aqui, ó. Ele vai continuar verde. Eu vou colocar a lente desse transparente aqui, ó. Fazer uma gambiarra. Tomara que depois eu lembre de desfazer. Aqui, ó. Eu vou pegar a lente desse transparente, mas eu tinha um vermelho aqui. Não tem. Então, ó, vou pegar a lente desse transparente, colocar aqui, só para ele ficar diferente. Ele vai continuar verde, mas pelo menos ele vai ficar diferente. É por quê? Porque nós queremos sinalizar o, o ele desacionado. Só para a gente diferenciar aqui, ok? Então, beleza. Está desligado aqui, vamos lá. Agora eu vou fazer uma derivação daqui para cá. Agora eu posso pegar aquele pequenininho aqui, ó. Deixa eu tentar aqui do tamanho certo. Falar nessa aula também, aqui eu estou fazendo só uma montagem simples, por isso eu não estou usando terminal. Mas eu sempre uso e recomendo que vocês também usem terminal. Aqui é só uma montagem, né? Ó, tem gente que fala, não precisa colocar terminal, é só girar o fio. Por mais que você gira o fio, quando você aperta aqui, ele amassa de novo. Isso aqui é cabo flexível. Ok? Então, a entrada nós vamos fazer aqui. Vamos abrir aqui.
Eu gosto de manter o padrão. A entrada do, vamos dizer, do comum no X2 e o acionamento mesmo no X1. Se você fizer invertido, vai funcionar? Vai. Ok. Então a entrada está aqui. Agora nós precisamos do acionamento. Esse acionamento, ele vai vir do contato fechado do K1. Deixa eu colocar aqui de novo para você ver, ó. Essa parte que... de novo. Aqui. Essa parte acabamos de fazer. Agora nós vamos pegar o contato fechado do K1. Contato fechado do K1. Vamos lá. Aqui é o contato fechado do K1. Vamos direitar aqui. Contato aberto, contato aberto, contato aberto, contato fechado. Como é que eu sei? NC. Normalmente, e no caso C é de close, né? Em inglês, fechado. Beleza. Então, aqui é a saída. Eu pego daqui da entrada, ó. Aqui é a entrada. Eu vou fazer um jumper aqui, uma derivação daqui para cá, para poder pegar o sinal fechado. Aí eu posso pegar um pedacinho bem pequenininho, que eu não tenho aqui. Vamos cortar. Já está aberto. Aqui. Beleza. Vou passar isso aqui para o lado de cá. Para a gente poder colocar isso aqui do lado de cá. Então, estou fazendo uma derivação. Um jumper aqui, ó. Agora, a saída. Contato fechado. Como eu falei para vocês, a câmera aqui é muito perto, ela precisa ficar bem perto para vocês poderem enxergar, e às vezes não consigo parafusar. Então tem que tirar um pouquinho, às vezes, da vista. Então vamos lá? Revisando aqui. Aqui nós temos aquele que a gente já ligou. Agora aqui, ó, nós derivamos da mesma entrada aqui do K1, aquela derivação que a gente fez, que estava vindo para o contato aberto, agora nós passamos ele para o contato fechado, nesse jumper aqui. Agora nós estamos exatamente nesse ponto aqui, ó, na saída que vai ligar na lâmpada. Aqui, ó, a saída que vai ligar na lâmpada. Fechou. Aqui dá para a gente ver os dois. Ok? Então, fizemos o jumper aqui, contato fechado, está indo para a lâmpada. Aqui é a outra entrada. Vamos ligar. Olha o que já aconteceu. Exatamente como tinha que acontecer. O que essa lâmpada está indicando? Ó, tá ligado, ó. O que ela está indicando? Ela está indicando que está tudo pronto aqui, ó. É só acionar, vai ligar. Quando eu acionar, ele vai inverter. Desligou a lâmpada, que estava indicando que ele estava desligado, porém pronto para ser usado, e ligou a lâmpada que está dizendo que ele está em funcionamento. Quando eu desligar, desligou a lâmpada que indicava a operação e ligou a lâmpada indicando que ele está em stand-by, ou seja, pronto para operar. Então eles estão
exatamente em contatos opostos. Por isso, eles estão ligados assim. Legal, já temos aqui três sinalizações no nosso desenho, né? Lógico. No nosso desenho, nós temos três sinalizações: essa da falha, essa do equipamento em operação e essa aqui do equipamento pronto para ser operado. Como a gente só tem duas lâmpadas, a gente está um pouco limitado. Mas eu também posso fazer mais uma ligação aqui, indicando emergência, que é essa aqui, ó. Então, eu estou com uma sinalização ligada aqui, indicando emergência. Como que vai ser? Ela só vai ligar em caso, no caso do botão de emergência ser acionado. Então, a gente pode fazer essa ligação aqui para você ver como vai funcionar. Essa aqui, ó. Ela não vai ligar como essa aqui, avisando que ele está em stand-by, nem vai avisar como essa, ligar como essa aqui, dizendo que está em operação. Não, ele vai ligar quando for acionada a emergência. Como é que nós vamos fazer? Nesse caso, a gente vai ter que desligar uma para ligar outra, né? Então, o que nós vamos fazer? Eu vou desligar essa última aqui, que nós colocamos, para ligar aqui. Então, o que eu vou ter que fazer aqui na prática, né? Na prática, simplesmente tem que trocar essa parte aqui por essa parte aqui. É simples, ok? Mas por quê? Porque a gente está desligando um e ligando o outro. Para começar a trabalhar aqui, eu vou desligar de novo, beleza? Sempre prestar atenção nisso. Até na aula, quando você estiver fazendo testes, preste muita atenção. Não trabalhe com energia ligada, não trabalhe. Apesar que aqui eu tenho DR, tenho DPS, tem muita proteção aqui, mas tome muito cuidado. Vamos lá. Então, eu vou desligar isso aqui. Então, eu vou desligar esse aqui, ó. Esse que está vindo é vamos chamar o comum, né? É uma das fases que está vindo aqui. Essa aqui que está vindo do acionamento, ó. Então, vou desligar essa aqui e vou ligar lá no nosso desenho. Deixa eu te mostrar o que eu fiz aqui no nosso desenho. Aqui, ó. Aonde que eu liguei? Eu liguei aqui no botão de emergência 1, porém, o botão de emergência 1 só estava ligado um contato fechado. É o mais comum. Quando você for comprar um botão de emergência, ele vai vir um contato fechado, que é o comum. O comum que eu digo, não comum do ponto de vista da ligação elétrica. O comum que eu digo é o mais normal, vir um botão contato fechado. O que eu vou fazer? Eu vou acrescentar um contato aberto aqui para eu poder colocar essa sinalização. Ou seja, quando eu acionar esse botão, esse contato que é fechado vai abrir, esse contato que é aberto vai fechar. Então, esse aqui vai desacionar todo o sistema e esse aqui vai fechar, acendendo essa luz, indicando que tem alguma falha. Muito, muito simples. Vamos lá. Então, tirei aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu preciso colocar aqui um contato aberto. Nós temos um contato fechado. Vamos colocar um contato aberto aqui, ó. Vamos tirar esse aqui e vamos colocar aqui. Aí. Aqui está um pouquinho mais difícil de colocar, porque os dois estão com etiqueta pelo lado de dentro. Então ele fica meio desajeitado, mas vai funcionar. Então eu estou colocando o contato aberto aqui. Agora, esse aqui vai no contato aberto aqui, ó. Eu vou colocar ele aqui. Certo seria no 4, mas para ficar mais simples, eu vou colocar no 3. É só questão didática mesmo, vou colocar ele no 3 aqui, no 3. A entrada eu vou inverter para a saída, mas nesse caso aqui não vai ter problema. Agora aqui, eu vou ter que fazer um jumper daqui para cá. Essa saidinha aqui. Se eu quiser, eu até poderia pegar de outro canto, nesse detalhe específico, mas vou tirar daqui para cá. Acho que até vou usar esse aqui, ó. Até vou usar esse aqui mesmo. Ele tá o tamanho certinho para o jumper.
Beleza. Vamos lá. Pois bem, então aqui está entrando a alimentação. Estamos derivando para esse outro contato, porque lembre-se, cada contato que ele é independente, eles não têm interligação entre si. Então, eu estou derivando aqui para eu ter a corrente passando por aqui também, e está saindo para cá para vir, opa, está saindo para cá para vir para o sistema de iluminação. Agora, esse aqui passa a ser o botão indicando a emergência. Então, vamos lá, ligamos, não está mais ligando porque a gente tirou daquela função. Acionamos, esse aqui está indicando que está em funcionamento. Tudo funcionando normal. Porém, eu estou com ele acionado. Se eu apertar aqui, desligou e já está me dando alerta aqui. Opa, tem algum problema. Você viu que ele não está indicando equipamento parado. Não é isso. Ele está indicando a falha. Quando eu desligar aqui, ó, deixa eu tentar desligar com uma mão só. É isso, consegui. Apagou aqui. Ou seja, a pessoa da manutenção foi lá, olhou, tá tudo certo, deixa eu tirar o acionamento de emergência. Tá ok. Agora vai continuar funcionando normalmente. Note, ó, tá desligado, porém essa sinalização está desligada também. Ela só vai ligar quando acionar o botão de emergência, porque essa é a função dele. Então, ó, ligado, desligado, ligado, acionei a emergência, desligou o equipamento e manteve esse aqui ligado, indicando, ó, tem uma falha, tem um problema, se vira aí. Poderia ser esse aqui também, ó. Esse aqui, ele é uma campainha, um buzzer, juntamente com a sinalização. Esse aqui poderia ser utilizado também. Tem só a campainha também. Deixa eu ver que tô achando que isso aqui é só a campainha. Ah, não, ele é sinalização com campainha, tá certo. Mas tem só a campainha também, então você poderia colocar um desse, ou aqueles giroflexo, eu já fiz instalações, daqui a pouco eu vou te mostrar as instalações que eu fiz. Uma delas, eu fiz essa instalação de um giroflexo para chamar atenção. Então aqui, ó, não vai funcionar, ó. Por quê? Porque deu algum problema. Eu apertei a emergência lá. Então, resolvido a emergência, resolvido. Vou desativar aqui. Pronto. Tudo volta a funcionar normalmente. Então, essa é algumas das possíveis ligações que a gente pode fazer. Essas ligações aqui que a gente está testando aqui, ó. É o que a gente pode fazer. Agora, nós vimos essa parte aqui, é toda a parte do comando. A parte do comando, que é a parte, que eu expliquei lá no início, que não tem corrente pesada. Então, eu tenho lá o contador de 15 amperes, 25 amperes, 100 amperes. Isso que nós estamos vendo aqui não tem relação com a corrente. Isso que nós estamos vendo é só o comando, é só o acionamento. Essa aqui é o que a gente chama da lógica do acionamento. Então, assim, qual é a lógica da minha ligação? Ó, a lógica da minha ligação é o seguinte: quando eu apertar esse botão aqui, ó, vai acionar esse contador que vai acionar o meu equipamento. Eu apertando esse botão aqui, vai fechar esse contato aqui, que vai manter esse contador ligado. Quando eu precisar desligar, eu vou apertar esse botão, ele vai desligar tudo. Quando esse botão estiver apertado e tiver esse contador ligado, se o relé térmico tiver algum problema, se sobreaquecer, alguma coisa, se tiver uma sobrecarga, ele vai desarmar o contador. Se não tiver sobrecarga, tiver tudo funcionando normal, porém apertar o botão de emergência, ele vai desacionar também. Essa aqui são as sinalizações e tal. Essa é a lógica da minha ligação. Essa é a parte do comando. Mas nós temos também
Nós temos também a parte da potência. Então, uma parte é o comando, outra parte é a potência. A potência é aquela parte de baixo, normalmente, dos contadores. Na parte de cima ali é o comando, na parte de baixo é a potência. Dependendo do tamanho do contador, nós temos tudo na mesma altura. Como, por exemplo, é isso aqui, ó, tudo no mesmo nível. Mas você sabe que L1, L2, L1, L3 e L5, os L's é entrada e os T's são saída. Simples de resolver. Então, L é entrada, T saída. Então, se você vê L, não tem a câmera aqui, vamos usar, né? Aqui na parte de cima, os L's. Aqui, ó. Os L's são entrada, L1, L2, L3 entrada, T1, T2, T3 saída. O que não é L é o contato auxiliar ou a bobina. Nesse caso aqui, a bobina é embaixo, ó, aqui e aqui, mas em alguns casos ela é aqui do lado. Deixa eu mostrar um contator. Esse aqui, ó, esse aqui não é um contator auxiliar, esse é um mini contator. Por que que eu sei que é um mini contator? L1, L2, L3, T1, T2, T3. E os contatos auxiliares aqui, no caso, é um contato, e ó, A1, A2. Então, ele é todo no mesmo plano. Nesse contator aqui, já são em dois planos diferentes. Contato auxiliar aqui e a bobina é embaixo. Então, depende do modelo do contator. Mas potência, L, a entrada, T, a saída. Também tem 1, 3 e 5 aqui, mas eu acho que é mais fácil você usar o L e o T. L entrada, T saída. O restante você já sabe que ou é contato auxiliar ou é a bobina. Então, contato auxiliar e a bobina, ok? Beleza. Então, os contatos auxiliares é o que nós estávamos vendo até agora. Agora eu quero te mostrar de uma maneira bem rápida, só para você entender a parte da potência. A parte da potência, ela é muito mais simples de você entender do que a parte do comando em si. O comando, eu vou te mostrar um comando que eu fiz daqui a pouco, você vai entender. Mas olha só como a parte da potência é bem mais simples. Peço desculpa pelo meu desenho. Eu fiz um desenho rápido, eu mesmo que fiz, para te mostrar mais ou menos como é que é. Então aqui eu tenho um motor trifásico. Aqui eu tenho a minha rede trifásica. Lógico, aqui está bem simplificado o desenho, só para você entender. Tem a parte da proteção, mas só para você entender. Aqui nós temos o contator K1, é o contator que vai acionar esse motor aqui. Aqui nós temos o relé térmico, que está acoplado ao contator, mas ele pode ficar fora também. Não digo que é muito comum, mas pode acontecer do relé térmico ficar fora do contator. Tem uns suportes que você coloca o relé térmico no trilho DIN. Então, pode acontecer isso. Às vezes você precisa ligar, por exemplo, dois contatores num relé térmico, algum sistema de reversão de motores, por exemplo, você pode usar um contator separado, não conectado diretamente ao contator, beleza? Então, aqui nós temos o contator e o relé térmico conectados. Então, eu vou acionar aqui. Então, aqui bem simples, R, S e T. Fase 1, 2, 3, podia ser A, B, C. Aqui nós temos a parte da potência, porque ele é um trifásico, o contator é trifásico. Então, os três vão ser acionados juntos. Aqui nós temos a parte do relé térmico. Então, se tiver algum problema, ele vai desacionar através do comando e vai desligar. Então, o comando do relé térmico vai desligar o contator e vai impedir o motor de funcionar. Mas, de maneira geral, simplificada, a partir do momento que eu fechar esse contato aqui, a corrente vai passar, passa pelo relé térmico e vai acionar o contator. A mesma coisa aqui, a mesma coisa aqui, os três vão acionar o contator. Então, é bem simples, muito mais simples, ó. Essa aqui pode ser a mesma ligação. A mesma ligação, ó. Essa é a potência, esse é o comando. Essa parte do comando, essa parte da potência. Aí eles podem estar separados. É comum no projeto se fazer um lado a potência, na outra página ou do lado o comando. Quando no projeto grande, pode ficar um do lado do outro, que ele é grande. Mas, por exemplo, na imagem menor ali, você pode colocar numa página o comando, na outra página a potência. É muito comum ser utilizado assim por causa do tamanho. Se a gente fosse colocar tudo aqui, ó. Se a gente fosse colocar tudo aqui, esse desenho teria que diminuir bastante para esse desenho caber junto. Então,
ficaria complicado. Então é muito comum você ter os dois separados para não ter problema nenhum. Então é bem comum isso. O que eu quero te mostrar aqui, essa parte aqui do motor. Vamos deixar essa parte do motor para a gente ligar, talvez mais tarde. Vamos ver se a gente liga mais tarde, se não na próxima aula. Porque eu tenho que fazer algumas mudanças aqui, e aí é mais fácil já fazer fora da aula. Vamos ver, se der tempo no final, a gente faz as mudanças aqui e já liga esse motor aqui para a gente ver. O que eu quero te mostrar é o seguinte: na aula passada, eu comentei com vocês que eu fiz algumas montagens e eu queria compartilhar com vocês essa. Uma dessas é essa aqui, ó. Deixa eu só te mostrar a foto. Eu tenho um vídeo no meu canal do YouTube onde eu recuperei essa instalação e eu mostrei para o pessoal. O problema é que essa instalação é bem antiga. Isso aí eu devo ter feito em 2013, por aí, essa instalação. Deve ter sido em 2013. Então faz muito tempo. Dá uma olhada na qualidade da foto, né? Por aí dá para você ter uma noção. Uma foto com uma qualidade bem baixa. Eu tirava várias fotos na época, eu não tinha canal no YouTube ainda. O canal no YouTube eu abri em 2016. Mas eu consegui recuperar algumas imagens e fiz um vídeo completo lá. O que é isso aqui? Não sei se alguém já reconheceu aqui. Isso aqui é uma boia. Isso aqui é uma boia industrial. Ela é bem pequenininha. Aqui não sei se dá para ver, mas ela é desse tamanhozinho assim, ó. Ela é de inox. Aqui, ó, ela tem os dois cabos. Aqui é uma rosca para, se você quiser fixar em alguma coisa, né? Nesse caso aqui, se eu não me engano, eu deixei ela pendurada. Aqui eu vou te mostrar e vou tentar fazer um desenho mais ou menos ali de como foi feito e para que era usado. Isso aqui, ó, isso aqui é um forno. É um forno que eles curavam. Eu não sei se é essa palavra certa, mas eles curavam uns. Como é que é o nome daquilo? Não é baguete, é um negócio assim, é um tubo de plástico, era uma indústria de plástico. Eles tinham que curar, não sei por quê. Então eles colocaram nesses fornos gigantes, dava o quê? Uns 2,5 metros, por mais ou menos 1 metro de largura e 1 metro, 1,5 metros de altura. E ele precisava ficar com água no fundo, porque tinha que ter uma certa umidade ali. Aqui, ó. Aqui você pode ver que está molhado. Aqui tinha uma grade que era onde eles colocavam esses. é, Acho que é lingote. Esses lingotes de PVC, é um tipo de PVC específico lá, acho que era nylon. Nylon não é PVC, tudo bem. Mas era um tipo de plástico, ok? Então eles ficavam em cima aqui, ó, dessa estrutura que tinha essa tela moeda. Para quê? Para não entrar em contato com a água. Só que o que acontecia? Eles começaram a perder muita fornada inteira de produtos porque faltava água, acontecia algum problema no meio do processo, isso aqui ficava dias ali. Então era coisa assim de 2, 3 dias, eu não lembro exatamente quanto tempo era, que dependia da quantidade de produto, tal, beleza. Mas começou a dar problema, porque acabava a água ia evaporando, acabava a água e a pessoa responsável por cuidar disso não percebia e acabava perdendo todo aquele material. E era muito material, que quantos metros cúbicos não dá de material, né? É um material relativamente caro e um processo relativamente caro também, então é complicado você ficar perdendo. Então eles pediram para eu trazer uma solução, que era o quê? Colocar algum tipo de boia lá para indicar quando tivesse um nível abaixo do limite, para alertar quem está cuidando desse processo, para ele repor a água lá. Deixa eu desligar aqui que eu tinha esquecido ligado. Então ele repõe a água lá. Coisa simples. Aí nós conseguimos essa boia aqui. Então ela é boia toda em aço inox. E essa parte aqui, ó, ela é móvel. Tá vendo que aqui tem tipo um espacinho? Ela é móvel, ela sobe aqui ou desce. Então aqui ela tinha descido, por quê? Porque eu tinha pendurado ela não tem, não estava no líquido. Quando ela encosta no líquido, lógico, isso aqui boia, ela vai subir e esse próprio peso faz, como a boia está subindo, essa parte aqui, ela desce e encosta aqui. E dentro ela tem como se fosse um sensor, que ela indica ali, ela fecha o contato. Agora eu não lembro, provavelmente era contato fechado. Eu vou desenhar aqui, eu já te falo. Provavelmente era contato fechado. Aí quando ela subia, abria o contato. Ah, vou desenhar aqui. Então, basicamente era isso. Deixa eu voltar aqui para eu poder desenhar. Então tá lá, ó, a boia elétrica.
Essa boia aqui, opa, fazer um desenho aqui bem. Essa aqui era a boia, ok? Eu estou fazendo aqui, ó. Esse projeto eu fiz aqui 11 anos atrás. Então, talvez eu apanhe um pouquinho. Vou fazer um desenho bem simples aqui. Aqui eu coloquei, opa, não era contator, eu coloquei um relé de interface. Esses relézinhos aqui, ó. Provavelmente foi um desse aqui que eu utilizei. Não lembro exatamente se foi esse aqui, mas é quase certeza que era um desse aqui. Então, eu coloquei um relé desse, um relé auxiliar. Para quê? Para ele acionar uma sirene. Eu coloquei ela no mastro. Eu não achei as outras fotos, porque eu peguei meio em cima da hora. Então, tinha um mastro lá, em cima do forno. O forno era para o outro lado, mas eu vou fazer como se fosse para o lado de cá, só para você entender. Tinha um mastro aqui, eu coloquei a sinalização aqui, ó. Uma sirene aqui. Então, ela apitava e girava com. Não, não deu certo. Deixa só assim. Ela apitava uma sirene e girava aqui um giroflexo vermelho para chamar a atenção de todo mundo na fábrica. E aqui, então, é o nível da água. Quando ele baixava de um certo ponto, a boia ficava aqui e ela falava, ó, baixou aqui. Então, acionava a sirene. Então, como que eu devo ter feito? Esse, por garantia, como é um processo complicado, assim, que não pode falhar, então, por garantia, o que que eu prefiro fazer? Manter o relé sempre ligado. Sempre que a máquina está em operação, eu mantenho ele ligado. Porque se eu fizer o contrário, que é só ligar o relé quando tiver o problema, se esse relé queimar, eu tenho o problema e ele não indica. Então é preferível ter um falso alerta de falta de água e não faltar água, que é o quê? O relé queimar e dar um falso alerta de falta de água, do que eu ter a falta de água e não ter o alerta porque aquele relé queimou. Pode acontecer, uma indústria grande pode acontecer alguma coisa e queimar. Então, eu preferi, por questões de segurança, manter o relé ligado. Então, o relé ficava ligado sempre e ele desligava quando era para acionar. Então, como é que eu fiz? Eu utilizei, nesse caso, o contato aberto. Então, aqui, ó, esse relé, ele é um comum, né? Aqui é o comum, aqui é o contato, vamos fazer aqui, ó. Aqui é o contato aberto, aqui é o contato fechado. Tá. Agora, o que que eu fiz? O comum aqui, eu peguei, coloquei uma fonte, peguei uma fonte lá do quadro, não lembro muito bem. Deixa eu mostrar aqui para você o desenho que estou fazendo que fica melhor. Aí, eu sempre vou manter ele acionado, ou seja, eu vou utilizar o contato fechado, isso, aqui, ó. Eu vou pegar esse contato fechado e vou ligar aqui na sirene. Vamos dizer aqui era a corrente tensão baixa, tá? Então aqui vai ser o positivo. E o negativo, vou inventar que ele está vindo daqui e já liguei aqui. Então, aqui eu estou ligando o positivo, tá ok? Beleza. Então, ó, contato fechado. Deixa eu pegar aqui, fica mais fácil. Contato fechado, passa pelo contato fechado e vai para a sirene. O contato aberto eu não coloquei nada. Por que que eu coloquei no contato fechado? Porque esse relé aqui, ó, ele ficaria sempre alimentado. Então, ele sempre alimentado, ele muda esse estado aqui e fica aberto. E não aciona isso aqui. Essa boia aqui, que na verdade ela está aqui, mas aqui é o detalhe dela, ela ficava alimentando aqui. Então, ela, em estado normal, mantinha ele energizado. Então, em estado normal, mantinha ele energizado, ele é o contato aberto. Então, provavelmente eu coloquei aqui, ó, um NA, só colocar NA aqui, tá? Esse que era um contato aberto e vinha para cá. Aqui era uma. Vamos colocar que era o positivo aqui também. Lógico que aqui também vinha o negativo aqui, era corrente contínua. Então, essa bomba aqui, essa boia, melhor dizendo, ela estava em funcionamento normal, esse aqui estava acionado, e por ele estar acionado, ele mantinha
aqui desligado. Beleza? Mantinha desligado. Quando essa boia baixava, ela desacionava aqui o relé. Quando ele desaciona o relé, ele vai passar aqui a corrente pelo contato normalmente fechado, que está aqui, e vai acionar a sirene. Então, era um sistema extremamente simples. Se analisar aqui, um sistema extremamente simples, um contato simples na boia, um relé auxiliar só para poder enviar o sinal lá para a sirene. Extremamente simples, mas mudou completamente a logística ali, o funcionamento naquele lugar. Porque às vezes o cara dava uma descuidada e perdia uma fornada inteira, e são dias e dias de trabalho. Então isso já resolveu com aquela simples bomba. Então entenda, a automação industrial ou comandos elétricos, ele muitas vezes é simples, a solução é muito simples, só que o resultado que entrega é muito satisfatório. Para quem me contratou na época, não interessava se ia ser simples ou se ia ser complexo. Se eu ia gastar R$ 100 de material ou 2.000 de material, porque uma fornada errada, o prejuízo era muito maior do que isso. Então, para o cara não interessa, vai ser facinho, você pode cobrar barato. Não, não interessa, ele quer a solução. Ele fala assim: olha, eu preciso disso, quanto vai custar? Vai custar tanto. Se está dentro daquilo que ele imagina aceitável, ele vai fechar. A grande vantagem da automação industrial é essa. Você não tem tanta concorrência. Hoje em dia, a gente já tem falta de mão de obra de qualquer profissional, qualquer um. Serviço comum, pedreiro, eletricista comum, você já não encontra. Pintor, pintura comum, é difícil encontrar. Imagine um trabalho mais especializado. Então, o cara não vai sair cotar com 500, ele vai cotar com aquele que ele tem confiança. Se ele vê que está muito assim, meu Deus, eu achava que era 2.000, é 30.000, aí talvez ele cote com outro. Mas, normalmente, se você pega a confiança no cliente, ele manda fazer. Então, essa é a grande vantagem. O valor agregado é muito grande, porque você não está vendendo para ele uma boia. O melhor é a montagem, né? Porque isso aqui tudo ele compra. Ó. Você passa a lista, ele compra. Eu passava a lista direto para a loja passava o orçamento, ele autorizava e ia buscar. Então, é só montagem. É só a montagem que ele está pagando. Só que ele não está pagando para você a montagem, ele está pagando para você a solução de um problema. E só ele sabe quanto é caro esse problema. Então, essa é a vantagem da automação industrial. A solução que você entrega, muitas vezes, o resultado é muito bom comparado ao trabalho que você tem. Diferente, muitas vezes, da elétrica normal, que você tem um trabalho absurdo e a pessoa fala assim: nossa, mas é tão caro só para ligar essa tomada. Pois é, mas para você ligar essa tomada, você teve que puxar fio lá não sei da onde, passar por cima do forro e se sujar e puxar e tal, até você conseguir trazer essa tomada. Então a grande vantagem é essa. O resultado que você entrega tem muito valor. Então, assim, fiz um desenho aqui doido na hora aqui, só para você entender mais ou menos aqui o que eu fiz. Talvez eu tenha aqui na minha lógica aqui me perdido um pouco, mas basicamente foi isso que eu fiz, que eu consigo lembrar. Mais para frente aqui, mais alguns detalhes. Esse aqui é um inversor de frequência, mas ele está invertido aqui. Eu não só coloquei aqui, não tive tempo de olhar. Mas esse aqui é um inversor de frequência que eu instalei nessa instalação aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês que eu fiz a montagem de uma ponte rolante? Tinha 18, se eu não me engano, 18 metros. Eu não lembro para quantas toneladas, 35, 45 toneladas, eu não lembro exatamente. Essa aqui eu sei que foi em 2014, porque eu achei o orçamento. Eu achei o orçamento que eu passei na época para fazer essa montagem. Então vamos lá. Essa aqui é a ponte rolante, que nós estamos lá em cima. Depois eu te mostro em outro ângulo aqui. Então, esse aqui era o motor. Esse aqui era o motor. Aqui tinha a parte atrás do quadro aqui, né? Tinha a parte das polias. Está vendo aqui que o guincho está aqui embaixo, ó. E aqui tem vários cabos de aço que vão e voltam. E aqui era o quadro de comando, ó. Tudo zoado o quadro de comando, feio pra caramba.
e eu tive que colocar o inversor de frequência num outro quadro, porque ia ter que mexer em tudo aqui, eu não queria mexer tudo aqui, e eu queria fazer separado, o inversor de frequência. E outra coisa que eu tinha esquecido, eu só lembrei porque hoje eu achei o orçamento, quando eu fui procurar essa imagem que eu achei o orçamento. Eu instalei também o controle sem fio, porque antigamente eles usavam um cabo que tinha lá, é que eu não tenho aqui, mas já viu aqueles comando de direção manual? Ele é tipo compridinho assim, tem vários comandos. Tem com 2 acionamentos, 4, 6, 8, tem com vários acionamentos. Então, normalmente, assim, um é para a esquerda, o outro é para a direita, um é para cima, o outro é para baixo, um às vezes é na diagonal, ou para elevação e para descer. Então, depende a lógica que você quer, né? E eles usavam daquele. E o que que acontecia? O, quem estava manobrando tinha que ir acompanhando a ponte rolante. Só que isso é perigoso, eles iam manobrar ali bobinas de aço extremamente pesadas. E não é muito aconselhável você ficar perto, além do trabalho que dá, né? Então, eu instalei para eles um sistema de comando sem fio. Então, esse sistema de comando sem fio, ele só funcionava enquanto tivesse sinal. Porque existe a seguinte situação: você criar um comando sem fio e por algum motivo você perder essa conexão, seja Wi-Fi, Bluetooth. Para ser sincero, eu não lembro que conexão que era um equipamento que eu simplesmente instalei. Na época não era comum Wi-Fi, mas era algum sistema fechado ali de emissor e receptor. Mas a grande preocupação era, ele não pode perder esse sinal e continuar o movimento. Então, a gente fez uma instalação que, se perdesse o sinal, ele desativaria. Então, se ele tivesse em movimento para frente, perdesse sinal, ele pararia. Se estivesse descendo o guincho, ele pararia. Mas ele não perdia. Nunca fiquei sabendo dele perder a conexão, mas afinal de contas, eu instalei isso também. Então, aqui, esse guincho, ele deslocava para cá e deslocava para lá. Ele ia para frente, aqui do nosso ângulo de vista, para frente, para trás, descia e subia o guincho, ia nesse ângulo de vista para a esquerda e para a direita. Então, aqui onde ele estava na extrema direita, aqui, bem no início do barracão. Então, ele podia carregar aqui, levar lá para o final do barracão, onde ele quisesse, e descarregava. Então, aqui, ó, é o quadro original. Não dá para ver muito bem, mas a gente vê aqui, ó, disjuntor. Esse aqui aparentemente é um trifásico dessa parte aqui, ó. São dois contactores grandes aqui, provavelmente são para esse motor que é grande. Aqui mais disjuntores aqui, que são desses contactores aqui, que provavelmente são dos motores que fazem descer aqui o guincho. E ainda tem outro motor aqui na ponta que faz ele deslocar. Beleza. Aqui acho que eu tenho mais ângulos, ó. Exatamente, ele está praticamente no mesmo lugar, ele só avançou um pouco aqui, ó. Então nós estávamos aqui, ó, eu estava aqui de pé tirando a foto, nesse ângulo aqui, ó, no meio dessas duas hastes nós estávamos aqui, ó. Aqui está a caixa, aqui está o guincho, ó, e aqui estão os motores que nós vimos lá em cima. Então aqui em cima é um trilho de trem, literalmente um trilho de trem, aqui do outro lado. Aqui desse lado também tinha, e pro lado de cá também tinha, que seria instalado futuramente uma outra ponte rolante lá. Então tinha esse motor aqui, ó, que fazia o deslocamento para cá, e esse mesmo motor fazia o deslocamento para lá. E também fazia esse outro motor aqui, deslocava para cá ou para o outro lado. E aqui embaixo tinha um outro motor que fazia aqui o guincho descer. Beleza? Olha aqui como é que o cara operava, ó. Aqui ele operava com um cabo. E o cabo é relativamente pequeno, ó. Ele não tinha muito espaço para ficar longe da carga. Aqui é só uma máquina de dobra, se eu não me engano, que ele estava carregando, mas as bobinas que eles iam carregar seriam muito grandes. Então é perigoso você ficar perto. Então isso aqui era uma complicação para ele. Por isso eles pediram para instalar o inversor de frequência, que o inversor de frequência era para a gente conseguir não dar tranco. O grande problema lá, eu expliquei na aula passada, é que quando você acionava, ele ia muito rápido para frente, quando você parava, ele travava. E você tem um movimento de pêndulo. E dependendo da velocidade que está o peso, você tem um pêndulo considerável. Então, dependendo aqui, ele avançava quase meio metro. Então, ele parava, ele avançava quase meio metro e ficava pendulando até resolver ele parar para poder continuar a movimentação. E isso era um problema muito sério, perdia tempo e corria muito risco.
Então, eu coloquei um inversor de frequência para evitar esse problema. Para deslocar, agora eu estou tentando lembrar aqui, eu acho que esse inversor era só para esse motor aqui, ó. Se eu não me engano, vou mostrar aqui. Era só para esse motor aqui, o de avanço, porque eu coloquei um inversor só. Então ele não, para as laterais, eu acredito que ele já era bem lento, então ele não dava pêndulo. O problema era no avanço e no recuo. Se eu fosse instalar nos outros, precisariam outros inversores. Eu instalei um inversor só. Então, se eu não me engano, foi só no avanço e recuo que eu lembro que era o maior problema. Descer e subir era tranquilo, e esse deslocamento, se eu não me engano, já era lento. O problema era o avanço e o recuo. Esse avanço aqui que ele gerava um pêndulo muito grande. Tá ok. Então, eu coloquei esse inversor de frequência para evitar isso, esse tranco. Então, eu coloquei uma rampa de aceleração e rampa de desaceleração. Então, quando ele acionava para frente, ele não dava um tranco, ele ia devagarzinho até chegar à velocidade normal. E quando ele mandava parar, ele também fazia uma rampa de desaceleração curta, mas era o suficiente para não ficar fazendo pêndulo. E eu aproveitei e já instalei esse sistema sem fio, né? Para eles poderem controlar. Aqui é outro ângulo, ó. Aqui é outro ângulo da ponte rolante, ela é dos dois lados do barracão. É mais ou menos isso aqui. Então, o nosso trabalho foi esse. Esse cabo aqui, ó, era só da alimentação. Então, ele ficava aqui, que eles iam fazer um esquema de pendurar aqui por enquanto, mas o controle está aqui, ó, na mão do cara ali da frente. Beleza? Aqui era o outro lado. Ah, não, aqui eu estava para o lado de cá, porque o outro lado não estava instalado ainda. Eu só tirei uma foto de mais longe para você ver. O quadro de comando a gente instalou mais ou menos aqui, ó, bem na parte de cima ali. O outro estava mais ou menos aqui, junto dessa parte aqui, e o outro quadro nós instalamos aqui, que é esse aqui, ó. Esse que já estava instalado. Como eu falo, na época eu não, aliás, eu tenho uma filmagem. Inclusive nesse vídeo que eu publiquei no YouTube aparece. Tem uma filmagem bem curta assim. Eu andando lá em cima e mostrei o inversor de frequência funcionando. É um negócio assim, faz muitos anos que eu publiquei eu também, já não lembro. Mas, afinal de contas, era esse inversor aqui, ó, CFW08. Aí, aqui é outra instalação. Essa instalação aqui, eu tenho do mesmo trabalho, né? Do mesmo trabalho. Eu tenho uma montagem aqui que a gente já vai chegar lá, você vai ver que é meio complexo. Eu queria achar uma outra que é de uma prensa excêntrica. Uma prensa excêntrica era um pouquinho mais simples para eu te mostrar, mas eu não achei. Talvez na próxima aula eu traga ela para você não ficar muito assustado com o que eu vou te mostrar. Mas esse aqui, ó, lembra que eu te falei que o sinalizador, o botão e a emergência, eles podem ficar no quadro de comando ou eles podem ficar nos locais de acionamento ou local necessário para visibilidade, né? Para visualização, visibilidade, para a pessoa ter acesso ali para acionar. Esse é um caso, ó. Eu já vou te mostrar um pouquinho mais de perto. Olha só, aqui é um sistema que eu fiz. Aqui é um quadro de PVC. Aqui um botão de emergência, um botão de acionamento e a sinalização. Aqui do lado, aqui, ó, é isso aqui, ó. Ó, é um pedestal que eles fizeram. A caixa aqui, essa estrutura é metálica. Fizeram o tamanho certinho do quadro aqui, para poder deixar aqui na entrada. Ó, isso aqui era uma entrada de banho químico. Esse banho químico é usado para preparar coisas metálicas, né? Esse banho químico, lá a fábrica fazia prateleira, então eles tinham que dar banho em vários produtos químicos para limpar o aço e preparar ele para entrar na estufa, para depois fazer a pintura eletrostática. Então, aqui era a entrada, aqui era uma porta, ó, deslizante. E eu fiz vários sistemas de proteção aqui para evitar acidentes. Então, aqui nós tínhamos a sinalização aqui indicando a operação, ele podia fazer o acionamento, e aqui era o botão de emergência. Aqui dá para você ver melhor, ó. Sinalização, acionamento e botão de emergência. Essa aqui era a entrada, e tinha um outro desse aqui na saída. E dentro da área restrita também tinha outro, no mesmo sistema. Então, tanto uma pessoa aqui na entrada, quanto uma pessoa lá na saída, ou alguém que ficasse ali dentro da área que não podia ficar,
mas ela tinha botão de emergência ali para acionar. Então, se eu apertasse aqui, automaticamente pararia todo o processo do banho. Aqui eu dou o avanço para o processo do banho, está em normal. Eu saí aqui, ó, eu coloquei as peças lá, saí aqui, fechei essa porta. Depois vou te mostrar que eu coloquei um sensor aqui e um fim de curso na parte de cima. Fechei essa porta, eu estando aqui fora, eu posso acionar aqui. Lá dentro só tinha botão de emergência, não tinha esse botão de acionamento. Por quê? Porque a intenção é que o profissional estivesse fora da área de perigo. Então foi fechado, aquela área não podia ficar ninguém enquanto o equipamento estivesse em operação. Então era obrigatório o profissional sair, fechar aquela porta, só depois que ele fechava a porta que liberava para acionar esse botão. Então ele tinha que estar para o lado de fora. Esse botão não funcionasse, por exemplo, se ele abrisse ali, apertasse o botão e fechasse, não funcionava. Ele só ia funcionar depois da porta fechada. Então isso era uma garantia que ninguém ficaria lá dentro. Apesar que mesmo assim os caras ainda dão uma exagerada, dão um jeito de burlar o sistema. Mas aí teria mais trabalho, né? Teria que deixar alguém lá dentro e pedir para outra pessoa apertar. Mas daí já não tem, né? Aí para tudo tem limite, né? A gente faz um negócio para evitar erro. Agora, se o cara intencionalmente quer ficar lá dentro e pede para outra acionar, aí não tem o que fazer. Então, basicamente era isso. Deixa eu ver se aqui na sequência já é exatamente ele. Aqui, ó. Então, esse aqui era a grade aqui, né? Essa porta aqui, ó. Esse aqui era o outro lado. Eu acho que era o outro lado, porque aqui você está vendo que é azul, ó. Só que aquela que corria aqui, ela era amarela, mas aqui tem alguma coisa azul. Mas afinal de contas, pode ser. Eu acho que não é desse lado que eu estou te mostrando, deve ser para o outro lado. Ah, não, aqui é a área interna. Me toquei agora. Aqui é a parte interna. Esse sensor está aqui por trás, ó. Ó, essa foto foi tirada de dentro para fora. O portão que desliza aqui é amarelo, aqui você vê uma pecinha amarela também. Então, o portão que desliza é amarelo. Então, o sensor eu coloquei aqui por trás, para ser mais difícil do cara burlar o sistema. Então, aqui atrás tem esse aqui é um sensor específico para sistemas de segurança. Esse aqui, ó, ele é cheio de dispositivo para redundância, porque tudo que você vai fazer nesse tipo de trabalho tem que ter redundância. Então, se der problema em um sensor, o outro atua. Você pode ver que ele tem aqui ó, dois contatos, ó. Então, esses dois contatos atuam ao mesmo tempo. Então, você até pode ter a falha de um contato, mas os dois contatos ao mesmo tempo, você não vai conseguir. Ele é codificado, ele só funciona com as peças corretas mesmo, não adianta você trocar, pegar outro. Então, ele é bem diferenciado. Então, aqui pela parte de trás, tem o sensor. Então, fechou. Deslizou aquela porta ali. Não tem ninguém lá dentro, não tem. Fechou aquela porta. Esse sensor vai dizer, ó, porta está fechada. Beleza, então você pode continuar o processo. Ah, tá aqui, ó. Maravilha. Olha só, então eu falei para você que a parte de trás é essa aqui, né? Agora eu tirei uma foto com ele fechado, ó. É aquilo que eu te falei, ó. A porta era amarela, a que deslizava. Então aqui, ó, perigo, ponte rolante acima. Atenção. Acho que aqui não é para mexer no celular, sei lá o que que é. E aqui, ó, você tem que ficar fora da área aqui. Então o cara tinha que sair daqui, fechar, travar. Aquele sensor aqui dizia, ó, realmente travou. Esse sensor aqui também, ó, realmente está travado aqui, ó. E esse especificamente, ele realmente travava. Você não conseguia abrir. Então você encaixa. Eu... Ah, esse aqui, ó. Eu só não tô com outra peça. Esse switch aqui, ó. Ele é como se fosse um fim de curso, só que ele trava mesmo. Então você entra com o botão lá, ele trava e não abre. Só depois que ele autoriza a. Você faz o sistema lá que ele autoriza, vamos dizer assim, a abertura. Antes disso, ele não, ele trava mesmo. Então ele ficava bloqueado. Então isso aqui bloqueava. Ó. Mesmo que o cara quisesse abrir enquanto estava em operação, não abria. Só depois, se eu não me engano, só depois que você apertava a emergência, a ponte rolante parava. Essa aqui em outro lugar, tá? Não é aquela ponte rolante, não. É
banho químico, outra coisa. Então, a partir do momento que eu dei aqui a urgência, a ponte rolante parava, depois que a ponte rolante parava, ele liberava aqui o acesso. Então, era um sistema para realmente proteger. Aqui você vê que tinha uma escadinha ali, porque às vezes o profissional tinha que entrar lá para fazer uma mistura, colocar mais ou menos dos produtos químicos, às vezes alguma coisa enroscava e tal, ele tinha que entrar lá. Mas ele não podia entrar enquanto a ponte rolante estava em operação. E aí, do outro lado, só podia abrir, essa aqui era a porta da entrada. Qual que era a função do cara? Ele pegava, deixa eu mostrar aqui para você, ó, essas peças aqui, ó, ele pegava essas peças, colocava num carrinho, que é capaz de ser esse carrinho mesmo, ela já está no carrinho, não sei. Aí ele vinha arrastando aqui, trazia para cá, lógico, abria aqui. Essa era a parte da carga, ó. Aqui ele colocava o carrinho, vinha a ponte rolante, deixava o carrinho aqui, né? Lógico. Ele saía, fechava, apertava o botão, a ponte rolante vinha aqui, pegava esse carrinho aqui, ia para lá e levava para o banho. Aí aqui tinha umas 8, 9, esqueci o nome, quadradinho lá, não é piscina, é aquele negócio do banho. Fugiu o nome. Mas tinha 4 ou 5 espaços ali, cada um com produto químico diferente. Então, enquanto o equipamento estava trabalhando, eu não podia entrar aqui, ninguém podia entrar aqui. Então ele já pegava e levava para lá automaticamente. Quando ele passava da metade, tinha um determinado momento aqui que ele passava, a partir daquele momento, aqui destravava. Por quê? Porque a ponte rolante não está aqui, não tem mais perigo nenhum. Então aqui destravava, ele podia vir e carregar aqui de novo. E lá do outro lado, uns 10, 12 metros lá para frente, tinha uma outra portinha dessa aqui, lógico, invertida, que era o cara que tirava. Então a ponte rolante pegava daqui, subia, levava e ia descendo. E tinha cada tipo de banho um tempo específico. Ia descendo, ia passando, ia passando. Quando ele passava da metade, liberava para ele vir carregar aqui. Só que enquanto ele estava carregando aqui, a saída lá estava liberada. Por quê? Porque a ponte rolante estava para o lado de cá. Então era o tempo do cara pegar o carrinho que estava lá e tirar para fora. A partir do momento que ela chegava lá na metade, lá já não podia ter mais ninguém. Então já tinha que ter saído, já tinha que ter fechado aqui. Então esse sensor aqui percebia se estava realmente fechado e travava. Aqui percebia se estava fechado, então ele autorizava a ponte rolante a seguir da metade para frente. Ela seguindo da metade para frente, aqui já dava o sinal que estava liberado, e aqui também. Aí o cara podia abrir aqui de novo e recarregar. Era um sistema bem interessante. Eu montei todo esse sistema. A parte do comando e da proteção, lógico, a parte estrutural não, né? A parte do comando e da proteção foi eu que montei. A parte da descida, tudo. E pior que eu tive que montar num quadrinho bem pequenininho, foi bem difícil, porque a ponte rolante ela era compacta. Tinha assim uns 6 metros só de largura, coisa assim. Comprimento era maior, mas de largura era uns 8 metros. Então ela era relativamente pequena e o espaço onde a gente podia colocar a parte do comando era limitado, porque ele tinha que acompanhar todo o movimento, que ali eu estava controlando todo o movimento. Por quê? Ali estava recebendo sinal de todas essas portas aqui que eu te mostrei, estava recebendo sinal, então eu tinha que vir tudo para lá, para de lá conseguir travar, destravar, parar o acionamento e tudo mais. Então aqui foi bem complexo. Nessa fábrica aqui, eu acho que eu fiz uns 8 projetos desse. Cada um diferente, eram 3 prensas excêntricas, esse aqui, aí tinha outras prensas que não era excêntrica, eu não lembro qual que era o sistema, mas eram uns 8 projetos, mais ou menos. E tinha ventilação também, coisas assim. Então era mais ou menos esse o sistema. Agora, deixa eu te mostrar aqui. Olha aqui o esquema. Esse aqui de uma prensa. Esse aqui é o esquema que eu fiz. Esse desenho foi eu que fiz. Esse projetinho aqui foi eu que fiz. E aqui dá para você ver mais ou menos o que eu falei. Então, nesse caso aqui, é que aqui era uma folha grande, eu estou numa imagem aqui, né? Então vamos ver aqui se a gente consegue aproximar. Ó. Então aqui nós temos a parte da potência, ó, e do lado eu fiz a parte aqui, ó, do comando,
aqui a temporização, e aqui tem mais coisa. Aqui os relés. Então, o relé de segurança 2 e o relé de segurança 1. Olha só a complexidade. E olha que esse aqui nem era o mais complexo. Esse que eu te falei do outro, dessa ponte rolante que eu acabei de te mostrar, do banho, eu acho que era um pouquinho mais complexo, porque também tinha. Aqui tinha duas travas de segurança, ó. Por quê? Porque você quer uma prensa. A prensa, ela só tinha um ponto de acesso. Então, facilitava muito. Lá, o banho eram dois pontos de acesso. Aqui era um ponto de acesso só. Por isso, eu só tenho o relé de segurança 1 e o relé de segurança 2, porque tudo que nós vamos fazer precisa ter redundância. Então, isso aqui foi um pouquinho mais simples, era uma prensa. Só não lembro se era a prensa excêntrica, eu sei que é a prensa 3. Mas vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui como que está esse esquema aqui. Então, eu tenho aqui, ó, uma fonte, eu tenho a proteção aqui, eu tenho o disjuntor do comando, ó. Aqui eu tenho o disjuntor geral, com a proteção aqui. Aqui eu tenho o contator e aqui eu tenho o motor. Só que tudo, essa aqui é a parte da potência. Beleza? A parte da potência. Agora aqui eu tenho a parte da temporização que eu fiz junto com o comando, porque ela é junto. Então eu fiz no desenho aqui. Então aqui eu tenho a bobina, aqui eu tenho a trava, que eu te falei lá, aquelas que travam, né? É, reset aqui eu não lembro, acho que é do temporizador. Isso, reset. É do temporizador. Ah, sim. Ah, acho que até já sei qual temporizador que era. Eu acho que era o TMDS. TMDS da Metaltex. Eu tenho quase certeza que é esse temporizador, por causa desse aqui, ó, o T7 é o reset, T6 é o start. É um redondinho aqui. É que eu não coloquei aqui a informação. Se a gente ver aqui, ó, eu tenho aqui, ó, relé de segurança, sensor magnético, sensor mecânico, o disjuntor do comando, o disjuntor do geral e o botão de emergência aqui. Eu não detalhei qual era o temporizador, mas se eu não me engano é esse temporizador. Eu gostava muito de usar esse temporizador. Eu acho que é aqui, ó, T11. Porque eu sei que eles tinham que era 11 contatos. Agora eu não estou lembrado, mas basicamente é isso aqui. Então, olha só, é que faz muito tempo que eu fiz isso aqui. Para mim está relativamente complexo. Vamos ver aqui. Essa bobina aqui provavelmente é de alguma trava. Mas vamos pegar essa parte do comando aqui, ó. Eu tenho o botão de emergência. Rapaz, eu não sei por que que eu fiz a marcação aqui, ó. Mas afinal de contas, eu acho que esse aqui era para o diagrama, provavelmente. Não sei. Da marcação lá. Algum sistema de marcação que eu fiz por algum motivo. Mas afinal de contas, aqui, ó, um contato fechado do botão de emergência. Normal, a gente fez isso lá. Botão de emergência aqui, ó, contato fechado. Eu não sei porque. Ah, tá. Provavelmente eram dois. Ah, tá. Aqui eram dois botões de emergência. Porque eles estão com o mesmo número. Então eram dois. Aqui eu devia ter marcado botão 1, botão 2, provavelmente. Mas aqui está identificado, ó. Por isso que eu acho que alguma identificação que eu fiz. Aí, aparentemente, no mesmo botão de emergência aqui, ó, eu estou usando também o contato aberto. Eu acho que isso aqui, ó, era o local do temporizador. Eu acho que era isso. É isso sim, ó. Acho que é a saída do temporizador. Porque esse temporizador tem várias saídas. Se você não identificar qual é, eu acho que é isso mesmo, ó. O B1 eu liguei no 11, o B2 no 12, que é o contato fechado. E aí o contato fechado aqui eu liguei no B3 e B4, que são os pinos do temporizador. O botão cogumelo, que é o botão de emergência, provavelmente contato aberto no B8. Ele fez uma derivação aqui para o 13,
do reset, provavelmente... Ah, esse reset é do botão mesmo. Esse aqui é o reset. Então, eu coloquei um botão aqui que era o reset, que ele ia resetar provavelmente o tempo. E aqui é o rearm, ó, o botão de liga. E aqui é uma sinalização. Mas como eu não tenho... Eu tenho quase certeza que é isso. Era aquele temporizador, um temporizador bem interessante. Então, por isso eu não... Eu tô meio perdido aqui, mas eu acho que é ele sim. Aí aqui, vamos ver aqui. Aqui são os bornes dos sensores, dos relés, né? Aqui é o botão de emergência, aquele que nós vimos, botão de emergência. Aqui é aquele start que a gente colocou, o rearm que a gente viu lá. E aqui o relé de segurança 2, ó. Então esse aqui era o 1, ó. Você aciona ele, alimenta ele, você faz toda a ligação aqui. Nós vamos ficar muito tempo aqui nesse diagrama aqui. Por quê? Porque ele está meio complexo, pelo menos para mim. Como faz muitos anos que eu não olho ele, ele estava perdidão aqui, então eu estou meio perdido nele. Mas sempre é bom a gente rever, né? Aqui, ó, o sensor magnético, que é o sensor que fica na porta, ó. Aqui é o sensor mecânico, sensor magnético, sensor mecânico, da sensor da porta. Ó, aqui tem uma porta, aqui tem outra porta. Agora eu não lembro qual que é esse aqui, é a prensa. A prensa para mim era uma porta só. Mas, tá, é porque são dois sensores da porta. Deve ser isso. Eu não quero ficar assustando vocês com esse diagrama aqui, porque senão a galera vai olhar e falar: Meu Deus do céu, eu não sirvo para essas coisas. Mas o que eu queria te alertar nesse caso aqui? Para você tomar cuidado, eu nem ia falar nesse detalhe, mas vou falar de maneira rápida. Você precisa tomar cuidado para você ver quais são as suas atribuições, o que você tem capacidade de fazer e o que você realmente deve fazer e principalmente o que você está cobrando. Esse projeto aqui, ele me ensinou muita coisa. E, assim, esse trabalho de maneira geral, né? Eu fiz muitos trabalhos para esse pessoal aqui. Eu não vou contar, tem outras coisas interessantes para te contar, mas vou te falar especificamente dessa. Eu fui contratado para fazer essa padronização para a NR12, que é toda essa. Ela cuida da proteção do profissional, para ele não conseguir se machucar. Isso aqui é um problema, porque o operador, em vez de ficar feliz, olha só que interessante, estão fazendo coisas aqui para evitar de eu me machucar, de eu arrancar um dedo, perder um braço, que é isso que acontece muito fácil nessas prensas. Olha só que legal, os caras estão fazendo coisas aqui para me manter mais seguro. Não. O cara fica bravo, fica de cara, não ficava bravo comigo, que eu falava, ó, eu estou fazendo o que eles pediram. Não tem como, nenhuma empresa consegue ficar sem essa padronização. Se os caras do Ministério do Trabalho virem, vai meter multa milionária aqui, vocês vão tudo para rua. Então tem que fazer. Mas os caras ficavam bravos. Por quê? Porque eles eram acostumados a trabalhar com aquela porta da prensa aberta, dava uma travada, enfiava a mão lá do lado da prensa e Deus que ajude que não arranque o braço. E eles eram, de maneira geral, muito doidão, assim. E aí agora tinha todo um sistema diferente, tinha que ficar com a porta fechada, se travava, tinha uma chave que eles fizeram para enfiar pela lateral ali para destravar, não podia mais enfiar a mãozona lá. Por quê? Proteção, segurança do próprio profissional. Mas eles não gostavam. Só que eu fui contratado para executar esse trabalho. Então eles me chamaram e falaram assim: olha, a gente precisa fazer uma atualização. A gente já contratou o engenheiro eletricista para fazer os projetos e tal, e o que você vai fazer é essa montagem. Então a gente precisa fazer a montagem e tal. Fui lá, conversei com eles, aí eles me explicaram, nem cheguei a ver a cara do engenheiro. Aí ele só mandou explicar, não, que precisa isso, que precisa aquilo e tal. Ó, só que assim, ele não me explicou o que tinha que fazer. Melhor, como fazer. Ele falou, ó, tem que ser assim. Então o cara pegou lá, ó, o engenheiro falou que tem que ser assim, ó. Essa porta tem que trabalhar fechada e tem que colocar sensor aqui. São dois sensores que tem que trabalhar com redundância. E se abrir a porta, tem que desligar o equipamento e tocar a sirene. Então,
O equipamento só pode trabalhar com a porta fechada, só pode ser acionado com a porta fechada, e se ele já está em funcionamento e alguém abrir a porta, ele tem que desligar. Porém, tem que ter uma trava nessa porta para não abrir, que era a trava que eu te mostrei. Então, ela travava e eu não conseguia abrir. Mas se por um acaso, deixa eu ver se essa trava aqui, tem umas que era anti. Não é isso aqui, é daquele amarelo. Eu não sei se já usou esse tipo de parafuso. Como é que é o nome daquele parafuso? Eu esqueci o nome do parafuso, mas é um parafuso que você só coloca, você não consegue tirar. É bem interessante. Você só consegue apertar ele e não consegue tirar. Daqui a pouco eu volto na foto lá para ver se eu consigo te mostrar se era aquele sensor. Aí ele falou: ó, então tem que ficar travada a porta, mas se por um acaso alguém conseguir destravar, ainda tem que ter esses dois sensores, porque no abrir a porta tem que desligar o equipamento. Não pode ter espaço nenhum para o cara conseguir colocar a mão. Então só tem um espacinho do lado de cá e do lado de cá, onde entra a peça para estampar e onde sai a peça do outro lado. É isso que tem que fazer. Beleza, beleza. Falei, não, entendi, beleza. Mas o que que ele falou? O engenheiro vai te passar o projeto. Beleza, tá tudo certo. Tá, engenheiro, eletricista especializado em segurança do trabalho. Beleza, combinado. Então, nessas três prensas é a mesma coisa, naquelas duas prensas é diferente. Lá naquela outra máquina do fundo, o que que era aquela máquina? Ela era, acho que uma dobradeira, se eu não me engano. Isso, era uma dobradeira. Era uma dobradeira. Aí tinha esse banho que eu te mostrei e tinha a outra parte lá que acho que era corte a laser, se eu não me engano, e mais alguma coisa lá que tinha que fazer. Então ele foi passando em cada um. Eu fui calculando mais ou menos quanto tempo de trabalho daria para montar cada um desses, apesar que eu não tinha o projeto ainda, esse foi meu erro. Eu deveria ter falado, então vamos fazer o seguinte: você já me explicou, e essa é a dica que eu dou para você, tenha calma. Como eu estava começando, eu estava muito empolgado em querer fechar, em querer mostrar serviço, trabalhar, e eu gosto muito do desafio. Então, como é um trabalho bem complexo, difícil, eu gostei demais de fazer. Então, eu me empolguei e já quis seguir em diante. O que que eu deveria ter feito? Tudo bem. Eu já sei mais ou menos o que que é, já vim aqui, já olhei. Então, vocês me mandam o projeto, que com o projeto na mão eu consigo avaliar certinho o valor que vai ser isso aí. Só que eu não fiz isso. Eu entendi tudo que precisava, tal. Aí eu fiz os cálculos e mandei para eles. Falou, o orçamento é esse aqui. Beleza. Aí eles aprovaram, fiquei feliz da vida. E nunca que vi o projeto. Deu, daí como é que vai ser o projeto? Não, não, pode fazer. Não, mas como assim pode fazer? Não, pode fazer. A gente passou certinho como é que era para fazer, pode ir montando. E eu, na minha ignorância, não tinha experiência ainda, falei, então vou fazer. Eu gosto dessas coisas, vamos fazer. Fui lá, fui fazendo. Lógico, não foi tão rápido assim. Demorou para eu conseguir fazer. Fiz o desenho na mão primeiro, depois fui ajustando, via erros, fui ajustando, até chegar nesse resultado final. Isso aqui foi bem. Hoje em dia eu olho aqui, eu falo até que eu não era tão burro para ter conseguido fazer um negócio desse aqui de início. Demorei, mas consegui chegar no resultado final e executei o trabalho. Fiz o trabalho, tudo certinho. Testamos, funcionando, tudo funcionando, beleza. Fiz todos os desenhos. Identifiquei aqui certinho de qual que era. É que aqui está uma parte só, né? Identifiquei de qual equipamento era, porque em cada equipamento tem que ficar o projeto, né? Aí, beleza. Daí, então, beleza, ó. Amanhã o cara vem fazer vistoria. Aí o engenheiro foi no outro dia, não estava lá, né? Eu só prestei esse serviço. O engenheiro foi lá, gostou, não, beleza, é isso aí mesmo, tá tudo funcionando certinho, assim que tinha que ser mesmo, beleza. Então tá bom. Agora eu só preciso que ele passe esse projeto para mim. E eu, burro, passei. Aí, depois de você sabe o que é você não entender o que está acontecendo? Eu era novo, eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Resumindo, mandei todos os projetos para a empresa e a empresa passou para o cara. O que que o cara fez? Só assinou e devolveu para a empresa. Depois de um tempo que eu entendi o que aconteceu, eu falei, meu Deus do céu. É aquele negócio que dizem, né? Todo dia de manhã sai um burro e um esperto. Quando os dois se encontram, sai negócio.
Foi bem isso que aconteceu. O esperto era engenheiro, o burro era eu. Eu fiz o meu trabalho cobrando. Para mim estava ótimo na época, né? Mas eu poderia ter cobrado mais. Estava cobrando bem, mas estava para ele estava ótimo. Fiz o trabalho do engenheiro, que era quebrar a cabeça para fazer projetar tudo isso aí e colocar no papel, que acho que nem ele sabia fazer. Ele sabia o que tinha que ser feito, mas não como fazer. E eu fiz o projeto e eu mandei para o cara. Sei lá, se eu cobrei, eu devo ter cobrado sei, uns R$ 10.000, vamos dizer. Na época era muito dinheiro. Eu estava começando, mas eu não cobrei menos que isso, não. Devo ter cobrado uns 10 mil. E o cara, só para assinar, deve ter comprado, sei lá, uns R$ 20.000, R$ 30.000, porque afinal de contas eu sou engenheiro especializado em segurança do trabalho, NR12, e eu sou muito lindo e cheiroso. Só que o lindo e cheiroso não fez nada, quem fez fui eu. E aí mandei para ele, o cara simplesmente assinou o meu projeto e mandou de volta. E eu fiz todo o trabalho e o cara ganhou. Tá bom? Esperto foi ele, burro fui eu. Mas então eu espero que você aprenda com os meus erros para você entender. Eu não tinha que ter feito projeto nenhum, não era a minha função ali fazer projeto. A minha função era executar o projeto que ele tinha projetado. Então, ele cobrou para fazer o projeto, deixa ele fazer o projeto. Às vezes a gente quer mostrar serviço, em algumas circunstâncias dá certo, em outras circunstâncias não dá certo. Nesse mesmo trabalho aqui, eu fiz muito, nesse mesmo local, eu fiz muitos e muitos e muitos trabalhos. Eu parei de prestar serviço para eles porque quando parava a fábrica, parava a fábrica. Você já sabe que parar a fábrica é um prejuízo, que é funcionário parado, é pedido atrasando. Eles me ligavam desesperado. Leônidas, me ajuda, pelo amor de Deus. Você é o melhor do universo. Você é o único que consegue nos ajudar. Você é o mais lindo, o mais cheiroso, o mais espetacular, o mais maravilhoso, o mais excelente, o mais entre os mais melhores do universo. E desesperado, desesperado, desesperado. Eu largava tudo que eu estava fazendo e falava, ó, preciso fazer atendimento de emergência. Largava e corria lá, socorria eles, resolvia, questão de minutos, o mais rápido possível, resolvia o problema, tava lá a fábrica funcionando de novo. Maravilha, deixa eu ir embora. Ia embora, aí, às vezes já acertava na hora, dizia quanto que era, cobrava o valor. Ah, não, beleza, vou passar para o seu fulano. Beleza. Aí eu voltava a trabalhar. Aí no outro dia, e aí, deu certo lá? Ah, sim, só o seu fulano não está aqui para assinar o cheque. Ele falou, ó, vou passar hoje à tarde aí. Não, não, não dá porque o seu fulano não está aqui para assinar o cheque. Não, mas ontem ele não estava. Ah, estava, mas não deu para assinar. Então tá bom. No outro dia ligava, ah, ele acabou de sair daqui, não tá aqui para assinar o cheque, tá? Mas ele não ia deixar assinado. Não, mas não teve um problema. Aí ligava no outro dia, ah, ele saiu viajar. Poxa vida, agora só semana que vem ele volta. E assim ainda, enrolando. Aí de repente fazia o cheque, ia lá, buscava, beleza. E aí quando batia o desespero, meu Deus do céu, você que nos socorre, pelo amor de Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Ia eu lá de novo. E aí na hora de pagar aquela enrolação. Lógico, não era sempre. Mas assim, de 10 vezes que eu atendi, umas 7, 8 eles me enrolavam. Às vezes não, o seu fulano está aqui, ele já assina e já você já leva o cheque. Beleza? Menos mal. Mas era uma enrolação, uma enrolação, uma enrolação que, meu Deus do céu. Aí, um belo dia, eu estava lá fazendo um serviço normal, não foi de emergência, estava lá fazendo um serviço. E aí eu perguntei, ah, aquela máquina ele está parada por quê? Uma máquina gigante. Ela tinha tipo uma ilha, tinha uma estrutura numa ilha onde ficavam os equipamentos. E ele passava por cabo subterrâneo e fazia uma linha inteira de produção. Ela dava assim uns 8, 15, mais uns 3, mais uns 6. 8, 15, 23, 24, 25, 26, 27, 28, uns 30 metros de máquina, chutando assim. Ele dava a volta assim. Era uma linha de produção inteira. Então eles colocavam a chapa, ele ia dobrando a chapa, ajustando ela, dobrando, fazendo um monte de dobra, até que bem complexa.
Mas ele ia fazendo a volta assim, e ele já ia cortando, ia fazendo as dobras, sair do outro lado aqui já dobrado, tudo furado certinho. Aí eu falei, mas aquela máquina sempre está funcionando, hoje está parada por quê? Não, isso aí parou, atrasou todos os pedidos aí e tal, mas só semana que vem, daqui uns 15 dias que vai conseguir botar essa máquina para funcionar. Eu falei, mas por quê? Não, porque isso aí é o cara lá da Itália que tem que vir. Tem que chamar o cara lá da Itália, e aí tem que pagar a passagem para o técnico da Itália vir, pagar a passagem, pagar a hora dele, contando 24 horas, você ficar 3 dias, as 24 horas, porque ele está fora do local de trabalho dele, e aí pagar mais o trabalho dele e pagar a volta, a hospedagem, pagar tudo. Então é muito caro. Então, semana que vem eles vão chamar, alguma coisa assim, parou a máquina. Falei, mas como assim tem que vir o cara da Itália? Tem que vir o cara da Itália, o cara que sabe mexer. Falei, mas aqui não tem ninguém que sabe mexer nessa máquina? Não, não tem ninguém que sabe mexer. Aí eu falei, não, não é possível. Nunca diga nunca para mim. Aí eu falei, mas eu posso dar uma olhada nela? Pode dar uma olhada, vai lá e olha. Aí eu terminei o que eu tinha que fazer, falei, deixa eu lá olhar essa máquina. Fiquei uma meia hora olhando para ela, analisando ali o projeto dela, assim, não tinha projeto, né? Mas eu olhei ali para a montagem, fui entendendo. Comecei mais ou menos a entender, fui entendendo qual que era o problema, o que tinha acontecido. É, não lembro exatamente o que tinha acontecido que ela parou. Se era algum alerta, alguma coisa, eu não lembro exatamente o que era. Mas eu perguntei para ele, ele falou, aí já tinha mais ou menos uma noção o que era. Encontrei lá na máquina alguma coisa que não estava funcionando na máquina, só que ele não funcionava ali, mas o problema não era ali. Aí eu vim seguindo, tinha uma outra. Outros cabos, né? Subterrâneo vindo para um outro. Parecido com aquele que eu mostrei no começo, que é um negócio chumbado no chão e um painel, só que esse painel já era maior. Aquele que eu te mostrei era um pequenininho, né? Esse painel já era o maior. Desmontei aquele painel, acho que ficou umas 2 horas lá. Desmontei aquele painel, achei. Eram uns botões que estavam meio falhando, e daí eu já não conseguia conversar com o relé, daí o relé deu problema lá. Resumindo, troquei os botões ali que estavam com problema, acho que eu troquei até uma parte da fiação, não lembro exatamente por quê, mas eu troquei essa parte da fiação que estava meio ruim, e aí troquei os relés lá, resolvido. Resumindo, a máquina voltou a funcionar. Pensei, agora, lógico, eu não vou cobrar o mesmo valor do cara, né? Poderia? Claro que poderia. Mas falei, não, não vou cobrar o mesmo valor, eu vou cobrar um valor a mais do que normalmente seria, mas assim, garanto que só a passagem de avião do cara seria muito mais cara do que o que eu cobrei. Você acredita que os caras ficaram chorando? Os caras ficaram chorando no valor. Eu desacreditei daquilo. Falei, ah, não. Aí não tem condição. Aí eu já estava de cara com eles, e aí a enrolação para pagar. A enrolação para pagar. Eu falei, ah, não. Agora esses caras vão ver. Agora esses caras vão ver. A hora que eles me chamar, eu não vou atender. E azar deles. Eu tomei prejuízo, mais ou menos, né? Eu podia ter cobrado mais caro, não cobrei, não é esse o problema. O problema é o estresse. Eu falei, eu não preciso passar esse estresse. Não, largo tudo meu serviço lá, deixo todo mundo, entre aspas, na mão, porque eu deixava os funcionários lá, né? Vinha sozinho, mas assim, largava tudo para atender os bonitos. Os bonitos não queriam, na hora de pagar, não queria pagar. A pressa era só para eu resolver o problema, porque a fábrica estava parada. Depois que a fábrica voltava a funcionar, aí acabava a pressa. Eu falei, ah, então beleza. Aí fui lá, conversei, o cheque, aquela velha história. Falei, beleza. Como diz o povo, dor de barriga não dá uma vez só. Aí falei, deixa eles me chamar. Passou acho que umas 2 semanas. Leônidas, maravilhoso, lindo, cheiroso, você é o melhor do universo, que parou a máquina aqui. Eu falei, sinto muito. E eu tava em Colombo, acho que esse dia. E eu não vou falar a cidade que era, mas é uma cidade próxima. Mas eu estava em Colombo, região metropolitana de Curitiba. Para Colombo lá dava uns 50 quilômetros e de volta, relativamente perto. Aqui na região de Curitiba é perto. Mas falei, não, eu estou muito longe, sem chance. Não, 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 a gente precisa, porque a fábrica parou, porque, pelo amor de Deus, você não pode deixar a gente na mão. Aquele dia eu fui burro de não falar, pois é, mas vocês podem me deixar na mão, e eu não posso deixar vocês? Aí eu falei, não, não tem como. E agora a gente vai ficar na mão, então, ó, passei o telefone de um amigo, que
trabalhava com automação, falei, ó, liga para ele, ver se ele consegue atender vocês. Aí ligaram lá, não sei se ele atendeu ou não. Eu sei que ficaram brabinho. Ai, não pôde atender a gente, não sei o quê. Depois ligaram mais umas 2 vezes lá e eu não fui mais atender eles. E aí se ferraram. Não sei quem que está atendendo eles, mas que eles sofreram com a máquina, com as máquinas paradas, sofreram. Mas por que eu estou te contando isso? Toma cuidado para você não fazer isso que eu fiz, ó. Fazer coisas que você não precisa. Então, se você vai fazer, você cobra por isso. Então, cobra. Então, o que é fazer o projeto? É um preço. É para executar? É outro preço. Mas eu preciso do projeto na mão para eu poder executar, poder calcular quanto vai sair para executar esse projeto. Então, esse é o alerta que eu faço para vocês. Toma muito cuidado para vocês não fazer. Às vezes a gente se empolga, né? A automação, pelo menos é um negócio que eu gosto demais. A gente se empolga e às vezes, por se empolgar, quer fazer mais do que deveria. E aí, nessas aí, a gente pode tomar umas invertidas. Eu cobrei o tempo, eu cobrei o tempo de execução. Eu não tinha calculado o tempo que eu perdi para fazer o projeto. E facilmente, para fazer um projeto, você gasta o mesmo ou mais tempo do que para executar. Principalmente eu, que não tinha muita experiência. Eu entendia muito bem de automação, mas eu nunca tinha feito esse tipo de montagem. Então você tem que ir pensando, analisando, igual a gente fez o desenho ali. Você lembra que a gente fez o desenho, vai colocando, mas precisa ter redundância nisso, precisa fazer aqui, a derivação não pode ser daqui, tem que ser daqui, tem que ser aqui, não sei o quê, tem que ter a hierarquia dos comandos. Então, você perde muito tempo. Então, assim, de maneira geral, no mínimo, eu cobrei a metade que eu deveria cobrar. Então, toma cuidado com isso. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto do exemplo que eu te dei é de você não deixar ninguém se folgar. Não deixa ninguém se folgar. Quando você vê que a pessoa já está se folgando, já intima. Já intima e fala: não, peraí, vocês me ligam, vocês estão com pressa, vocês estão desesperados, e não tenha medo que eles, se eles ficar bravos, não tem problema. É ficar bravo e ter que desficar depois. Falou: o negócio é o seguinte, eu larguei tudo para vir atender vocês. O mínimo que vocês têm que fazer é já fazer o pagamento. Que é um prazo, a gente faz, mas já faz o pagamento, já resolve. Porque não dá para ficar assim. E na época eu estava começando, eu era bobo ainda, então eu caía nessas aí. Pessoal, já falei demais, já tivemos muita aula aqui. Agora, eu quero ver se vocês têm dúvida. É rapidinho. Eu vou ver se eu consigo tirar algumas dúvidas de vocês. Ah, tá aqui, na verdade. Estou procurando o lugar errado. Deixa eu só voltar aqui. É aqui, na verdade. Cadê? Quais são as dúvidas que você tem? Rapidinho, coloca aí. As que eu conseguir, eu vou tirar as dúvidas de vocês. Vamos lá. Deixa eu só ver aqui enquanto vocês colocam as dúvidas. Ah, tá, beleza. Vamos lá. Tá aqui, ó, Ademar. Peguei onde estava, beleza? Peguei onde estava aqui. O Ademar Cardoso falou assim: quando não tem diagrama, é usar o multímetro e seguir os fios? É isso mesmo? É mais ou menos isso mesmo. Você tem que entender a lógica. Na verdade, normalmente você nem segue os fios, depende. Só se estiver muito bagunçado, né? Mas normalmente você não vai nem seguir os fios. Você vai. Normalmente ele já está. Eu vou trazer da próxima quinta-feira agora. Eu tenho uns cabinhos ali que eu desmontei num comando e eu já deixei a sinalização para mostrar. Já tem onde entra num canto e vai para o outro. Então você tem que ir olhando para você entendendo a lógica. Você vai entendendo a lógica, vai analisando ali, você vai entendendo tudo certinho. Então, mas basicamente é isso. Eu venho de uma sequência lógica. Ou eu vou direto no ponto que eu quero entender. Por exemplo, eu sei que é o contator desse motor. Eu vou lá, meço o A1 e A2, se está chegando a alimentação, se ele deveria estar ligado, meço A1 e A2, está com a alimentação correta e ele não está acionando, a chance de ser a bobina é grande. Aí já posso tirar ele, mede a bobina, vê se a bobina está estragada, fechou. Vai lá, troca a bobina, a chance de dar certo é muito grande. Pode acontecer de ter sido outro problema que ocasionou a queima da bobina? Pode, mas é assim que a gente resolve. Não está chegando a alimentação, então tem que seguir dali para trás para ver onde que está o problema. Se é o botão de acionamento que deu problema, se é o cabo que escapou, alguma coisa deu problema. Então, quando a gente tem um problema para seguir, fica mais fácil.
Você sai dali para trás ou dali para frente. Quando você tem que entender tudo, aí já é mais complicado. Você tem que pegar do disjuntor geral e ir entendendo parte a parte para você conseguir. Quando é uma instalação relativamente simples, é tranquila. Agora, se for uma instalação mais ou menos dessa aqui, aí eu te garanto que é complicado, porque daí é muito complexo, é muito vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá. Às vezes é difícil você entender. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu só fechar um pouquinho aqui, que ele está meio por cima. Deixa eu ver se eu consigo. Não, vamos só fazer aqui. Elétrica inicial, muito boa aula, professor. Caí aqui de paraquedas, estava procurando assuntos sobre comandos. Que legal, seja bem-vindos. Então faz o seguinte, você e todo mundo aí, ó, já se inscreva no canal da Ubatec. Se você não é inscrito, já se inscreva no canal da Ubatec aí. Se inscreva também no meu canal. Acabando aqui, vai lá no meu canal, se inscreva no meu canal, Leônidas Borges Elétrica, aqui no YouTube. Instagram também, me segue no Instagram, @Leônidas Borges. No Facebook, tudo é Leônidas Borges, desculpa, Leônidas Borges Elétrica. Então, o canal no YouTube e Instagram, Leônidas Borges Elétrica. Segue a Ubatec, segue também o meu canal, que eu sempre trago conteúdos para vocês. Fechado? Vamos ver aqui. O Everton de Alcântara, controle remoto wireless da Lucma. Eu não lembro que marca que era. Eu acho que não era da Lucma, eu tenho quase certeza que eles trouxeram importado de algum lugar. Eu acho que não era a Lucma, não. Pode ser que seja, mas não tenho certeza. Vamos ver aqui. Temos pouco tempo. Deixa eu descer aqui para o final. Olha só que top aqui, ó. O Marcelo Moraes, valores de pequenos serviços. Existe alguma, deve ser alguma tabela, será? Valores como referência a ser cobrado? Tem tabela de preços, tem tabela de referência, eu não concordo com nenhuma. Deixa eu te explicar por quê. Se você procurar na internet, você vai encontrar lá, tabela de preço. Quanto cobrar para instalar uma luminária? Média de preço para instalar um chuveiro. Média de preço, só que está lá, média de preço, de R$ 50 a 300. Tá, e aí? Essa é a média de preço. Mas eu te pergunto, quem foram os eletricistas que deram esse preço? Será que o seu Faísca não estava lá no meio? Será que lá no meio não tem um cara muito bem posicionado? Sabe aquele profissional top, bem posicionado, que pode cobrar R$ 500 para trocar o chuveiro, que vão aceitar? Ou às vezes não é o profissional que é tão top, o cara é esperto que ele está numa área atendendo clientes que pagam muito bem. Então não tem como você saber. Você não sabe quem que deu aquele valor. Você não sabe se é um cara que vai trabalhar de bicicleta ou se é um cara que vai trabalhar com as melhores ferramentas do mercado. Então, na minha opinião, não existe média para prestação de serviço. Então, troca de chuveiro de 50 a 300 reais. Tem cara que cobra 500 e consegue. Tem lugar que você vai cobrar 50 demais. E dependendo do caso, eu não saio de casa, mas nem a pau. Que nem por R$ 150 não sairia, mas tem gente que por R$ 50 o cara trabalha meio dia inteiro, porque é vantagem para ele, não tem problema nenhum nisso. Cada um sabe da sua vida. Então, assim, ó, não caiam nessa de tabela de preço, média, quanto que o pessoal cobra, porque é maior furada. Pode ser que na sua região o pessoal cobra muito caro, porque eles estão muito bem posicionados. Você está chegando agora, você vai querer cobrar na mesma média que eles, você vai se dar mal. Ou então você tem um custo muito alto e você fala assim, pede para os caras, qual é a média? Não, a gente cobra vintão para trocar o chuveiro. Vai você começar a cobrar vintão para trocar o chuveiro, pouco você está pagando para trabalhar, porque o teu custo é maior do que isso. Então a gente tem que entender a nossa situação. No meu canal do YouTube eu tenho vários vídeos explicando como você calcula o valor da mão de obra que você vai fazer. Deixa eu só ver aqui que nós temos 1 minuto. Vai mostrar como ligar o disjuntor motor na próxima aula. Pessoal, várias pessoas perguntaram sobre aquele kit que eu falei para vocês fazer testes e tal, que eu tenho os kits aqui que eu posso montar para vocês. É o disjuntor motor, contator e, dependendo do caso, mais alguma coisa. Me chama no Instagram que eu converso com vocês. Eu tenho vários kits que eu posso mostrar, que eu posso montar, e aí a gente conversa lá, beleza? Só para não ficar essa dúvida aí. Só me chamar no privado lá.
Jair Souza, tem uma dúvida a respeito de parametrização de inversor de frequência. Qual o passo a passo para parametrização? Então, na verdade, você tem que ver pelos códigos, cada código é um parâmetro, você tem que ver no manual a sequência de cada código e qual que você vai programar. Então, rampa de aceleração, 106, estou chutando aqui, tá? Aí você coloca 106, faz a programação. O básico é esse. É que a gente já acabou o tempo aqui. Pode informar a média de valor de homem-hora na sua região para um profissional com 20 anos de experiência. Então, depende, porque às vezes o cara tem 20 anos de experiência e rende bem, às vezes o cara tem 20 anos de experiência e trabalha assim, ó. Tem gente que até pensa que deu problema no YouTube. Não é que o cara trabalha lento mesmo, o cara é lento, 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 lento. E tem cara que já é mais acelerado, o cara é mais ágil, o cara rende. Então depende de quanto o cara rende. 2014, 2015, tinha um cara que pagava duzentão para ele, tinha outro que pagar 100 era demais. Então, depende muito do rendimento do cara e o tipo de trabalho que ele faz, né? Pessoal, deixa eu encerrar aqui, chamar aqui o Augusto, que eu já extrapolei o meu tempo aqui, eu não quero extrapolar o tempo, mas já extrapolei. Vamos ver se o Augusto está aqui, acho que hoje a internet, onde ele tá boa. Estourei Ô, meu professor, tempo estou hoje. aqui sim. Nada, não tem problema nenhum. Fique tranquilo, mas a aula é excelente. Só estou vendo os comentários no pessoal no YouTube. Tá? Como sempre, é um prazer. Então, na próxima aula, pessoal, ficarmos atentos. Quinta-feira, 20 horas, horário de Brasília, o último dia de aula desse curso. Vamos ver se eu consigo convencer o professor a vir em outras, né? Vamos lá, vamos. Quem não chora, não mama. Então, me ajudem, tá? Vai A que dá certo, mano. convencê-lo a vir em outras. Tá certo, pessoal? Então não vamos perder o horário. Sei que vocês, muita gente deixou de assistir a aula hoje, mas quando a gente faz a análise dos vídeos publicados, tem muita gente assistindo ele posteriormente. Então a gente entende as dificuldades, até mesmo porque tem outros cursos correndo paralelos ao nosso, né? Até mesmo da Ubatec tem outros cursos paralelos hoje. Então sabemos das dificuldades. Então agradecer a todos aqui, professor Leônidas. Fique à vontade e faça suas palavras finais. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por vocês terem participado. Eu espero vocês quinta-feira, às 20 horas, horário de Brasília.